Nesse vídeo eu vou falar se vale a pena ou não utilizar a API oficial do WhatsApp, ou seja, vale a pena manter lá no QR Code ou eu contrato, né, o WhatsApp pago. Eu vou falar um pouco dessas diferenças e também colocar a minha visão de gerenciamento, de gestor na operação. Até porque vai fazer 2, 3 anos que eu já trabalho com a API oficial. Tem muitas mudanças que ocorreram a respeito das políticas da Meta e muitos números bloqueados. Muita gente entrou em contato comigo perguntando a respeito. Então resolvi esse vídeo para poder esclarecer e tirar as dúvidas do pessoal. Se você tiver alguma dúvida também, pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder assim que eu puder. Então, sem mais delongas, bora para a tela. Para facilitar a minha análise, eu estou colocando aqui uma coluna onde eu tenho na primeira laranja o QR Code, escaneando o celular, e na outra eu tenho a API oficial. Eu já começo colocando tipo de envio, porque no QR Code, você consegue, vou colocar, mandar livremente. Não tão livre assim, né? Até porque tem um monte de número bloqueado. Se você tentar fazer um envio em massa, não vai dar certo, não vai funcionar. Então, você manda livremente, ou seja... Mas nesse ponto que eu tô colocando você não precisa de nenhum template para poder encaminhar ao seu cliente. Você simplesmente digita a mensagem e vai. E aqui eu vou colocar que tem um template pré-aprovado. E aqui é um pouco uma galera até torce o nariz, tá? O que é isso? Você precisa ter uma mensagem pré-aprovada pela Meta para que a pessoa receba essa mensagem. Ou seja, você não pode abrir um atendimento e falar lá, tudo bem aí, como é que tá? E segue. Não, você tem que mandar um template a partir da resposta dessa pessoa. Você consegue estabelecer uma conexão ali, aliás, uma janela de abertura de conversa de 24 horas. Eu tenho outro vídeo que fala a respeito disso, tá? Mas eu vou ficar aqui somente nas grandes diferenças para você entender. Então, no primeiro, manda livremente e na segunda tem um template pré-aprovado. E o próximo que eu vou colocar é tipo de número. Ou seja, aqui no QR Code você precisa de um celular. Vou colocar um SIM, que é aquele cartão, o chip, né? Que a gente tem. E quando você tem a API oficial, não existe aparelho celular conectado ao WhatsApp. Então tudo funciona integrado à Meta. Então eu vou colocar aqui Meta, vou colocar Business. Que eu tenha escrito corretamente. Mas a diferença é, no QR Code você precisa obviamente de um aparelho, e aí se você tiver em algum outro sistema, ele só vai espelhar as conversas que estão acontecendo no aparelho. Se você tem a API oficial, é tudo conectado à Meta, ou seja, diretamente lá você vai conectar um sistema junto com a sua conta da Meta verificada. Precisa estar verificada, tá? Agora vamos para a polêmica. Risco de bloqueio. Sim, alto. Por quê? É simples, né? Se eu for colocar de uma maneira bem direta, a gente não paga nada, né? Por ter o QR Code, porque é o aparelho conectado. Então, se a Meta identifica, e antes, até uma curiosidade, antes a detecção de algum problema ou algo suspeito que você enviava, ela era manual, ela era por denúncia do usuário que recebia as mensagens. Agora não. Agora é tudo feito com o IA. Tudo não. Grande parte é feito com IA, mas se houver denúncias também tem um risco de bloqueio. E aqui eu vou colocar como baixa se você fizer como a Meta diz. Ou seja, se você tiver dentro das regras, das políticas da Meta, dificilmente você vai ser bloqueado ou você vai perder o seu WhatsApp. Agora, se você utilizar o QR Code e mandar mensagens, eu vou colocar risco de bloqueio e eu vou colocar mensagens em massa, ou a IA entender que você está utilizando de uma maneira suspeita, vamos dizer assim, tem um alto risco de bloqueio. Então vou dizer até porque teve uma atualização que iniciou em 2016, mas começou, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas que começou a validar nesses últimos meses. Eu estou em junho, dia 15 de junho de 2026. Então tá acontecendo muitos bloqueios por conta dessas mudanças que foram aplicadas, que foram faladas lá atrás, mas que agora está entrando em vigor. Então sim, hoje tem muito risco de bloqueio, tem um risco de bloqueio bem alto, enquanto a API oficial que é paga, não, porque você tem um template, né? Então, se você tem um template pré-aprovado, é até estranho a Meta suspender o teu número, porque em tese foi aprovado por ela, entendeu? Não tome isso como regra, tá? Então, mas isso vale ressaltar. Vamos pro próximo. E aí vem o que a maioria pergunta preço. Aqui é o famoso 0800, né? É grátis. E aqui nós temos o valor, se eu não me engano, não sei quando você está vendo por conta da variação do dólar, mas fica em torno de 380 mês mais o template enviado para a Meta. Eu não vou falar dos detalhes de como funciona dentro da Meta, eu tenho outro vídeo que fala a respeito disso, tá? E outra coisa que eu vou falar existe uma maneira para você fazer isso aqui se pagar, tá? Eu prefiro olhar o copo meio cheio, ou seja, a vantagem que eu tenho, ou melhor, como que eu vou fazer, mesmo que eu utilize a API oficial, né? Tirando os riscos de bloqueio, todo aquele problema que a gente possa ter, mas como que eu vou fazer para tirar esse valor, fazer ele se pagar e eu ainda ter lucro por utilizar a ferramenta da Meta, utilizar a API oficial paga? E até eu vou colocar num outro tópico que daqui a pouco eu vou falar, que é de fato como eu consigo fazer com que isso se pague. Porque eu estou sendo a ferramenta grátis e eu estou pagando. Se eu estou pagando, eu tenho que ter uma vantagem que cubra isso. Isso até é um problema, porque a gente está tão acostumado com o WhatsApp gratuito que quando fala que vai cobrar alguma coisa, a gente fica meio assim. Mas vamos lá. Usuários.
Quantas pessoas pode utilizar? Aqui é limitado. Na verdade, você tem aquela limitação por usuários conectados ao dispositivo, mas dependendo de como for utilizado, você vai ser bloqueado. Então, vale ressaltar isso. Está lá nas políticas, eu já tenho um vídeo que fala somente disso, eu vou deixar aqui nos comentários. Ele é limitado, tá? E aqui é ilimitado. Ou seja, se você utilizar ele integrado a um sistema, um CRM de vendas, que vai controlar suas vendas, vou dar um exemplo. Nós utilizamos o Bitrix e no nosso plano tem até 100 usuários. Eu posso ter um WhatsApp que eu pago R$380 por mês, onde eu tenho até 100 pessoas utilizando o mesmo número. Então você tem um potencial gigantesco de distribuição e organização da operação. Automação. E quando eu falo automação, não é só mandar uma mensagem de bom dia, oi, tudo bem, ligue daqui a pouco. Eu tô falando de automação para melhorar o processo como um todo, tá? Aqui você tem limitações grandes, né? Eu vou colocar só limitações. Não vou corrigir agora. E aqui, ilimitado, dependendo da plataforma. Ou seja, se você utiliza com QR Code, você tem aquelas automações simples que é do próprio WhatsApp para você mandar uma mensagem, enfim, quando tiver de férias ou ausente. Se você conecta a API oficial dentro de um CRM de vendas, você tem universo para ser desenvolvido ali. Então você consegue mandar mensagens automáticas, fazer uma integração junto com a IA. Você tem muitas possibilidades para potencializar a ferramenta, tá? Tipo de empresa. Eu vou colocar PM e pequenas e médias empresas. Eu diria que média já nem consegue mais, tá? Até porque se você tem uma média empresa e seu fluxo de mensagens é relativamente, não vou dizer nem alto, é médio, é um perigo você utilizar o QR Code, porque provavelmente vai bloquear em algum momento. Porque você vai precisar de automações, melhorar o processo, mais pessoas atendendo dentro do mesmo aparelho e provavelmente isso não vai funcionar, até com as alterações das políticas que teve. Agora, com a API oficial, qualquer empresa utiliza. Ok? Agora, é claro, né? Se você tem uma operação lá com uma, duas pessoas e o fluxo não é grande, cara, não vale a pena você pagar uma API oficial. Mas aqui você tem eu vou dizer que o profissionalismo, não me entenda errado, mas você tem recursos dentro da Meta para poder deixar a visibilidade e a confiabilidade do seu número, da sua marca, melhor. Ele vai aparecer melhor, obviamente, porque você está pagando por isso. E agora eu vou para o ponto que eu acho que se paga. Envios em massa. Eu vou colocar esquece, não é nem não, tá? É esquece, porque vai bloquear um não aqui também, né? Por quê? Se você tentar mandar uma promoção no final do mês, uma Black, uma ação que você tem por uma lista de contatos aí do seu WhatsApp, provavelmente o seu número vai ser bloqueado, tá? E é muito provável, se já não bloqueou. Até porque você está procurando um conteúdo a respeito disso. Então, cara, esquece. Envios em massa, eu tô falando massa, não tô falando 2.000, 3.000 pessoas, não. Eu tô falando mandar para 10 pessoas, para 15 pessoas. Por quê? O QR Code, o WhatsApp, aquele WhatsApp Business, ele não é feito para isso. E até a Meta está querendo migrar, ou seja, fazer com que essas empresas paguem, né, pelo serviço. Enquanto na API oficial, tá ok. Sim, você consegue fazer essas ações. E aí que eu volto nesse ponto aqui, que eu falei que dá para fazer ele se pagar. Por quê? Se você tem uma base de dados no CRM, planilha, qualquer local, de clientes, contatos que falaram com a sua empresa, exemplo, no ano passado, e você quer mandar uma mensagem para todos, eu não vou dizer que nem clientes novos, eu tô falando até para os clientes ativos que você tem. Uma mensagem, exemplo, de final de ano, você não consegue fazer isso, tá? Com o QR Code, você corre um risco gigantesco de ser bloqueado, enquanto na API oficial, ela é feita para isso também. Então, ela te dá esse recurso. Claro, dentro das políticas da Meta, mas você vai sim conseguir utilizar. Então, é aqui que eu acho que se paga. Na minha opinião, se você utiliza uma API oficial, você também tem que explorar os recursos para fazer com que ela se pague. Ou seja, né, ela tem que trazer lucro para sua empresa. Só pagar também não adianta, né? O próximo que eu vou falar é sobre a verificação da empresa. Sabe aquele selinho verde do WhatsApp? Aqui não tem. Ou seja, não tem possibilidade nenhuma, né? E aqui você sim tem. Mas tem que respeitar os critérios. Ou seja, não é só contratar uma API oficial que você de fato vai ter o selo de verificado. Existem algumas ações que você precisa cumprir ali dentro da Meta, algumas metas dentro da Meta para fazer com que libere essa funcionalidade para você. Eu não vou entrar em detalhes aqui, eu posso fazer um vídeo a respeito disso, mas você tem aquele selo de verificação que passa mais credibilidade para sua empresa, para novos contatos. Quando chamarem na tua empresa, com certeza isso aqui pesa e pesa bastante. Aí a minha opinião, se vale ou não vale, né? Qual é a situação que vale eu ter somente o QR Code e quando vale a pena eu trabalhar com a API oficial? Vamos lá. QR Code, ele tem os recursos limitados. Eu acho que quando a empresa lá, eu vou dizer não vou dizer nem no início, mas vai pelo fluxo de mensagens com que você trabalha. Se você trabalha um fluxo baixo de mensagens, você não tem vários usuários utilizando dentro do mesmo sistema, você pode até utilizar o QR Code sem problema nenhum. Porém, mesmo você estando nesse estágio com poucos contatos, se você pensar em aumentar a sua prospecção, aumentar o número de empresas que você vai abordar,
empresa ou pessoa física, tá indiferente, aí você vai ter que ir para uma API oficial. Então, e se você já está sofrendo com bloqueios do WhatsApp, tomando ban, mensagens, eu sugiro você ir urgentemente para a API oficial, porque a tendência é que a Meta aperte ainda mais o cerco. Ela tá dando esse aviso, é gradativo. Fica bloqueado, eu já vi, 24 horas, depois 48, ele é gradativo. Até o momento que você pode perder por completo o seu número e a Meta simplesmente não te fala nada. Por quê? Quando você trabalha com QR Code, você não tem nenhum tipo de painel para poder verificar essas informações. Agora, quando você trabalha com a API oficial, você tem um painel dedicado para entender o motivo do porquê talvez você tomou um ban, a qualidade das mensagens com base em IA, que foi interpretada, e também nos usuários que receberam essas mensagens. Então, aqui você tem clareza, aqui não. Então, quando que vale o QR Code? Se o teu atendimento ele é tranquilo, é um volume baixo, você não tem, vou falar um número aqui, mas é a Meta que define depois, tá? Vai ser volume de mensagens. Mais 2, talvez até 3 pessoas conectadas no mesmo WhatsApp, mas o volume é bem baixo de interação junto com esses clientes. Se você pensa em aumentar isso, eu sugiro ir para uma API oficial. Agora, a API oficial, com certeza, se você tem uma estrutura, um volume de mensagens um pouco maior, já pense em trabalhar a abordagem junto com os clientes, ou simplesmente melhorar o posicionamento da sua marca com esse meio de comunicação, até porque, vou dar um exemplo, tá? Eu tenho o meu irmão, na verdade, ele tem um autopeça, um ferro velho. E ele sofre muito com empresas, não é clonando o número, mas utilizando as referências dele, exemplo, logomarca, informações, telefone, tudo ali, tudo bonitinho na tela do WhatsApp para tentar passar algum tipo de golpe, entendeu? E se ele tivesse, nesse caso, ele não tem ainda, mas se ele tivesse uma API oficial com o selo de verificado, provavelmente isso não seria um problema, ou pelo menos os clientes se sentiriam muito mais confortáveis quando fossem se comunicar junto com ele. Então, assim, fora o restante que eu tô falando aqui, né, de comunicação junto com o cliente, segurança, volume de colaboradores, automações que você pode colocar, revisitar leads com quem você falou em outro momento. Então, na minha opinião, até falando de Brasil, o valor que se paga pelo principal canal de contato junto com o cliente, eu acho barato. Na minha opinião, ele é barato. Até porque esse template aqui que eu tô mostrando, ele é enviado, entende? Então, quando você recebe essas mensagens, você não paga por isso. Então, acaba por ser barato. Então, essa é a minha opinião. E se você tiver alguma dúvida aí, entre em contato com a gente, os dados estão aqui embaixo, ou coloca nos comentários que eu vou responder o quanto antes, tá bem? Obrigado por assistir e até mais.